Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Uma alegria muito grande poder estar com você nessa noite, aí na sua casa, no seu lar, no seu smartphone, na sua televisão, no seu computador, separados fisicamente, mas unidos no mesmo espírito, unidos juntos nesse momento. Queremos ter a nossa celebração dessa noite. Queremos agradecer a Deus pela vida e pedir que Ele renove a nossa fé, a nossa esperança. Você que está aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E que você possa fazer parte dessa família e que participar do culto, dessa celebração nessa noite. Já gostaria de deixar aqui o convite para você poder postar o seu pedido de oração, no nosso WhatsApp, que está passando aí embaixo, na barra. Ligue para nós, coloque o seu pedido de oração. Queremos interceder por você, pela sua família, no final do culto, nesse tempo. E eu gostaria de iniciar com um texto que também vai servir de referência para a nossa reflexão nessa noite, que se encontra no profeta Jeremias 29, do verso 11 a 14, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Essa é uma palavra que nós queremos iniciar nessa noite, dizendo que Deus não brinca de esconde-esconde com você nem comigo. Deus quer ser encontrado por pessoas que vão ao encontro dEle, com as suas necessidades, com os seus desejos, com as suas angústias, com as suas alegrias. Pessoas que querem viver essa vida com Ele e querem repartir da sua vida com esse Deus. Por isso quero pedir, nesse momento, que nós possamos também ter uma palavra de oração, convidando a Deus para estar contigo, comigo nessa noite. Bondoso e amado Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, cheio de graça e misericórdia. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos celebrando esse culto nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que tem feito maravilhas em nossa vida. O Senhor é um Deus que quer ser encontrado. O Senhor é um Deus que tem planos de fazer a nossa vida prosperar, de dar futuro. O Senhor é um Deus que se importa conosco. Apesar de toda a situação que estamos vivendo, o Senhor é um Deus que quer nos dar futuro e esperança. Pedimos ao Espírito Santo de Deus, vem estar conosco. Venha estar abençoando a cada família, a cada pessoa que está conectada, participando dessa celebração. Venha estar conosco, Senhor, aquecendo o nosso coração, renovando a nossa fé, vivificando a nossa esperança e trazendo alegria. Alegria em sabermos que podemos confiar em Ti. Fica conosco, ó Deus, é isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queremos ter um breve momento de louvor, adoração ao nosso Deus. E queria convidar você a cantar essa canção. Você pode ver a letra na própria rodapé da música. Cante conosco. Vamos ter esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Fui salvo, liberto, fui tirado da escuridão, grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou, e desde a eternidade viestes até nós, Jesus, Filho de Deus, e o teu amor chegou desde a eternidade, viestes até nós, Jesus,
para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. Eu fui salvo, liberto e fui tirado da escuridão. Para sempre fui transformado quando teu amor chegou, e desde eternidade viestes até nós, Jesus, Filho de Deus, e o teu amor chegou, e desde eternidade viestes até nós, Jesus, Filho de Deus, e viveu, morreu, e levantou-se com poder, e o caminho se abriu para o mundo outra vez, levantou-se com poder, e o caminho se abriu para o mundo outra vez. Aleluia, por quem tu és. A música nos lembra que nós fomos salvos, fomos resgatados da nossa vida de pecado, fomos trazidos de volta para junto de Deus. E essa próxima canção que nós queremos cantar, ela nos lembra dessa santidade, desse Deus que é ao mesmo tempo tão inacessível, mas tão próximo de nós, esse Deus tão santo e majestoso, mas esse Deus que está perto de você e de mim. Cante conosco essa próxima canção.
Queridos, queridas, nós estamos ao longo dessas últimas semanas estudando sobre o livro de Jeremias. Você deve estar acompanhando a gente, sabe disso. Estamos mergulhando em alguns textos desse profeta que tem tanto a nos ensinar nesses dias em que estamos vivendo, sobre integridade, caráter, sobre como viver em momentos e épocas difíceis. Jeremias também viveu num contexto de muita dificuldade, de muitas perguntas, poucas respostas. Mas ele foi um homem tremendamente usado por Deus para ser instrumento de bênção para o seu povo. E hoje nós gostaríamos de continuar olhando para a vida desse profeta num episódio muito interessante na vida de Jeremias. Essa história, nós temos ela datada e nós temos ela contada por vários autores bíblicos, que é um episódio muito importante na história do povo de Israel, que foi o exílio do povo de Israel, aonde eles foram exilados para viver e morrer e muitos deles acabaram morrendo na Babilônia. Passaram 70 anos como um povo prisioneiro naquele país. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas interessante que de Israel, né, aonde vivia o povo até a Babilônia, foram 1.100 quilômetros que eles tiveram que percorrer a pé pelo período do deserto, e isso foi muitos meses de viagem, e o povo não queria ir, claro, eles tiveram que deixar a sua terra, foram escravizados, deixaram que deixar a sua família, foram obrigados a viver numa outra cultura, foram obrigados a viver com outros costumes, obrigados a aprender uma nova língua, que era completamente diferente da que eles viviam. Devido a várias situações, esse povo foi subjugado e eles passaram por essa experiência do exílio. E ali nós experimentamos, e eles experimentaram todo o desconforto, toda a frustração e toda a incerteza do futuro. E eles foram obrigados a viver nessa situação. E quando nós pensamos no exílio, o que é o exílio? O exílio é esse lugar que nós estamos vivendo, mas talvez não gostaríamos de viver. Que por circunstâncias da vida, por circunstâncias da natureza, por circunstâncias econômicas, nós acabamos sendo retirados de um lugar para outro lugar. Se nós lembramos, muitos dos nossos antepassados passaram por isso. Vieram do Rio Grande do Sul para constituir o seu novo lar aqui no meio oeste de Santa Catarina. Deixaram a sua família, deixaram os seus costumes para vir para um novo lugar. Eles também experimentaram de alguma forma esse exílio. E claro, né, meus queridos, como não, estamos vivendo um período mundial, né? Estamos vivendo um momento de exílio mundial, digamos assim. Nós, através desse vírus, fomos retirados da nossa vida, do nosso cotidiano, e passamos a precisar viver de uma forma como nós não estávamos habituados. Passamos a viver de um jeito que não sabíamos viver. Precisamos nos adaptar a uma nova realidade, e isso nos trouxe muito custo. Tem custado vidas de muitas pessoas, tem custado a saúde de muitas pessoas, tem custado recurso financeiro, saúde emocional de muitos de nós. Essa experiência do exílio, de vivermos de um jeito e em um lugar que provavelmente não gostaríamos de viver. E é interessante que nós passamos por diferentes momentos de exílio ao longo da nossa vida. O primeiro exílio que todos nós experimentamos é o próprio nascer. Quando nós nascemos, nós somos retirados do útero da nossa mãe e nós caímos no mundo com muita luminosidade, barulho, estímulo, com variação de temperatura, e saímos daquela zona de conforto aconchegado no útero materno e somos colocados nesse mundo agora para vivermos, para sermos cuidados e vivermos. Um outro exílio que nós experimentamos é a própria experiência de ir para a escola. Para muitas crianças isso foi uma experiência difícil,
para muitas crianças isso foi uma experiência traumática, precisar lidar com outras crianças, precisar se adaptar a uma nova disciplina, um novo contexto. É uma forma de vivermos esse exílio, sairmos da segurança da casa dos nossos pais e passamos parte do nosso tempo lá na escola. Para outros de nós, o próprio exílio foi o trabalho. Muitos de nós, muitos de vocês que estão nos assistindo, precisaram começar a trabalhar muito cedo, precisaram deixar a sua vida de criança, o seu tempo de brincar, a sua vida de adolescente e começar a fazer parte dessa experiência de trabalhar, produzir recursos, dividir o sustento nas suas casas. É uma forma de exílio. Muitos de nós passamos por outro exílio na nossa vida, que é o próprio casamento. Saímos do nosso lar, da nossa família, do convívio dos nossos irmãos, dos nossos pais, aonde sabíamos como funcionavam as coisas, as regras, os costumes, os hábitos, a educação, e agora passamos a viver e constituir uma nova família. Precisamos nos adaptar para essa nova realidade. De alguma forma, claro, isso são expressões menores desse exílio que nós estamos vivendo, se comparado àquele exílio que esse povo viveu. E talvez alguma coisa semelhante a isso é o que os nossos irmãos da Síria têm vivido ao longo dos últimos anos. São obrigados a sair do seu país com a sua praticamente uma mala e precisam encontrar lugar em outro país e reconstruir e começar toda a sua vida num lugar totalmente diferente. E é interessante porque a carta que Jeremias manda para esse povo, que eles estavam vivendo no exílio, essa palavra que Deus deu a Jeremias e que ele entregou ao povo, ela vai talvez na lógica contrária daquilo que imaginaríamos. O povo estava extremamente satisfeito, eles estavam esperando a próxima oportunidade para tentar voltar para sua terra de origem, para voltar para suas casas, para voltar para o seu país, para os seus costumes e para os seus hábitos. Só que a palavra que eles recebem de Jeremias é uma palavra diferente daquilo que eles esperavam. E eu quero ler com você Jeremias capítulo 29, dos versos 4 até verso 7, diz assim: esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Essa é a palavra de Deus para eles. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, e escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade pela qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Essa é a palavra de Deus para aquele povo. Vejam que nós somos altamente influenciados pelo lugar em que nós estamos e com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Há vários ditados que falam a respeito disso, né? Digas com quem anda e direi quem és. Ou um outro que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós somos muito influenciados e também influenciamos o lugar onde nós vivemos. Mais do que isso, na medida em que o tempo vai andando, que as coisas vão passando, nós vamos nos adaptando. E essa adaptação ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se nós vamos encontrando um lugar onde temos bons valores, bons princípios, e a gente vai se adaptando a essa realidade. Muito bem, mas se é o contrário, isso é um perigo para nós. De alguma forma, a nossa identidade ela é afetada quando o lugar onde nós estamos morando, vivendo,
ele é alterado. E é isso que esse povo experimentou. Eles saíram de uma cultura, saíram de um convívio, saíram de uma realidade e começaram a viver noutra realidade. E essa outra realidade foi alterando a maneira como eles viveram. Mas de alguma forma nós sempre vivemos essa saudade de como era bom aquele tempo que passou. Às vezes não era nem tão bom assim, mas nós vivemos com essa saudade porque era um tempo que a gente conhecia, era um jeito de viver que a gente conhecia, eram hábitos e costumes que a gente já tinha, já sabia, e sabia como funcionava e como operar diante daquela realidade. Certamente, muitos de nós aguardamos ansiosamente o dia em que as coisas vão voltar tudo ao normal, como eram antes dessa pandemia. Talvez a pergunta é, será que um dia vai voltar tudo como era antigamente? Não sabemos. Mas nós precisamos olhar para essa nova realidade e precisamos nos dispor a nos adaptarmos a esse novo jeito de viver, essa nova maneira de olharmos para a vida, para as pessoas e para a realidade que está à nossa volta. Interessante, porque aqui há 3 coisas que Deus diz para o povo. E a primeira coisa que Deus diz para esse povo é: construam casas e habitem nelas. Aquele povo estava vivendo de forma improvisada. Eles não queriam construir nada permanente, porque eles tinham a expectativa de que logo voltariam para Jerusalém. Eles achavam que talvez alguns meses ou poucos anos eles poderiam retornar para suas casas. Mas Deus diz para eles: construam casas. Vocês vão ficar muito tempo por aqui. Não improvisem na sua casa. Não construam um barraco. Vocês precisam entender que vocês vão passar muito tempo aqui e precisam viver uma vida verdadeira e plena. Não é assim que na sua casa, assim como na minha, muitas vezes nós temos alguma coisa que nós fazemos de forma provisória, amarramos um arame, fizemos uma prateleira e a gente diz assim, não, amanhã eu arrumo. E aí amanhã não passa, e aí passou amanhã, passou depois da manhã, e quando a gente já viu, passou 1 ano, passou 2, aquele varal que a gente improvisou com um pedaço de madeira e com os pregos, está lá, e passou 10 anos e a gente continua daquele jeito. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida dessa maneira. Os nossos relacionamentos são improvisados. A gente sabe que deveria pedir perdão, a gente sabe que deveria nos reconciliar, mas a gente, não, amanhã eu faço isso, hoje eu estou com a cabeça quente. Às vezes nós temos uma relação que a gente precisava discutir com o nosso cônjuge, a coisa não está bem com os nossos filhos, e a gente vai empurrando, vai fazendo uma gambiarra nos nossos relacionamentos. Às vezes nós vamos fazendo uma gambiarra nos nossos empregos. A gente está lá trabalhando, recebendo o nosso salário, mas a gente não se dedica, a gente não se aplica, a gente não vai de cabeça naquele trabalho, porque a gente fala assim, não, assim que tiver uma próxima oportunidade, eu vou para outro lugar, vou fazer outra coisa, e parece que a gente não se entrega e aqui Jeremias está dizendo, olha, viva a sua vida de uma maneira intensa, de uma maneira que faça valer a pena. Então, se você vai construir, construa de verdade. Se você está trabalhando nesse emprego, honre esse emprego que você tem. Se você está nesse relacionamento, então faça esse relacionamento dar certo. Não improvise, não faça gambiarra na sua vida. Construa casa, vivam nelas. A segunda palavra que eles recebem é plantem pomares, plantem jardins e comam do seu fruto. Essa ideia de que nós vamos plantar para talvez nunca colher. Essa ideia de que nós vamos plantar árvores que talvez nós não vamos nos beneficiar dos seus frutos. O que é isso? Estamos deixando para as próximas gerações. Muitas vezes nós vivemos no mundo onde nós estamos vivendo, achando que esse mundo é para nós mesmos, e esquecemos de plantar para os outros. Esquecemos de fazer desse lugar que nós estamos um lugar bonito. Ele usa a expressão plantar jardins e colher dos pomares. Nós somos responsáveis
por tornar o nosso bairro belo, a nossa cidade bela, a nossa casa bela, o lugar que nós moramos, um lugar agradável, ruas limpas, ruas arborizadas. Ah, mas isso não é problema meu, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade da prefeitura. Não, é sua sim. O lugar que você vive é seu, você é corresponsável para deixar o lugar em que nós vivemos um lugar bonito, um lugar cheiroso, um lugar onde nós queremos que os nossos filhos e netos cresçam. Por isso Jeremias diz, faça desse lugar que vocês estão vivendo o mais belo possível. Não só colham, não só tirem, mas também plantem para que outros possam colher. Façam do trabalho de vocês uma forma não só de vocês ter o seu sustento e de crescer o patrimônio e acumular riquezas, mas trabalhem também para vocês terem com que dividir, para que vocês possam repartir, para que vocês possam ser generosos. Porque nós sabemos, meus queridos, nós sabemos que um dos grandes motivos da violência, que um dos grandes motivos de assalto, de grandes motivos de assassinato é a injustiça social, é a desigualdade social. Então, se nós temos com que repartir, se todos têm um pouco, certamente nós viveremos um lugar onde a felicidade vai poder ser compartilhada com todos. Terceiro, ele diz, tomem as esposas, gerem filhos e filhas, construam relacionamentos duradouros, se envolvam com as pessoas. Muitas vezes nós ficamos só no nosso mundinho, nós ficamos só com as pessoas que nós conhecemos, nós deixamos de relacionar com o nosso bairro, com a nossa vizinhança, com a nossa cidade, com medo de nos misturarmos, classificando as pessoas em nós e elas. Só tem um povo, só tem uma gente. Nós precisamos estar abertos para conhecer outras pessoas, para nos aproximarmos delas, para entendermos a sua realidade, a sua vida, para desenvolver relacionamento profundo com as pessoas da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa cidade. Às vezes nós só vamos para casa, da casa para o nosso trabalho para a nossa casa. A gente esquece de viver, olhar para a cidade, para onde nós estamos vivendo. E por último, o profeta Jeremias diz o seguinte, procurem a paz da cidade. Porque a paz da cidade vai ser a sua paz. A prosperidade da sua vida vai ser a prosperidade da sua cidade. Nada mais verdadeiro do que isso. Muitas vezes nós procuramos paz para nós mesmos, muitas vezes nós queremos segurança para nós mesmos, mas a rua em que nós vivemos é um lugar de ameaça, de perigo, o bairro que nós vivemos é um lugar de ameaça e de perigo. Nós queremos viver em paz, então que a gente transforme a nossa realidade num lugar de paz. Se queremos uma cidade com paz, nós não se faz uma cidade com paz simplesmente com mais policiamento, com mais regras, com mais coisas que nos dão uma falsa segurança, mas um lugar onde todos possam viver em paz. Que a gente não se esqueça que a felicidade é uma refeição que nós não fazemos sozinhos. Nós precisamos do outro, da outra. Nós precisamos das pessoas para sermos felizes e para fazermos os outros felizes. É interessante porque nós, queridos, como povo de Deus, somos chamados para ser agentes de transformação no lugar em que nós vivemos. O objetivo da fé cristã não é viver de forma mais confortável possível, mas é viver de forma mais íntegra possível. Portanto, quero concluir esse texto nessa noite dizendo o seguinte, que nós precisamos ser realistas e precisamos ser otimistas. Muitas vezes nós olhamos para essa realidade e temos saudade de como foi, de como era, mas nós deixamos de aproveitar as oportunidades e de sorrir para a vida hoje.
A gente está sentado como esperando tudo isso passar, parece que para viver de novo, mas a vida continua, nós podemos realizar muitas coisas, sermos muito felizes, nós podemos ser instrumento de consolo, de esperança e de misericórdia para muitas pessoas. Sempre existe a possibilidade de nós fazermos algo. Nós precisamos ser esperançosos, nós precisamos deixar a amargura, o ressentimento, o descontentamento para trás e olhar para a vida e ter um coração grato por aquilo que temos. Tantos de nós vivem com aquilo que não tem, na esperança de que se um dia tiver, então serão felizes. E se esquecem de perceber o quanto de bênção a sua vida está rodeada. Se as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que estivessem bem, como eu posso fazer dessa experiência um jeito de glorificar a Deus? Nós sabemos que a vida é imprevisível. E se nós disséssemos a fevereiro desse ano, olha, nós vamos ver um período em 2020 onde todos nós vamos precisar andar de máscara, vocês me chamariam de louco. E certamente qualquer um seria chamado de louco. Por quê? Porque jamais ninguém de nós previu que viveríamos dessa maneira. Fomos exilados da nossa realidade, da nossa vida. Fomos colocados numa situação de desconforto, uma situação que nós talvez não gostaríamos de passar certamente, mas que estamos vivendo. E a pergunta é: o que nós fazemos? Vamos improvisando a nossa vida até que tudo isso passe? Ou vamos viver com intensidade e vamos viver com propósito e vamos fazer o melhor que dá diante de toda essa realidade? Essa palavra diz que Deus tem planos para nós, planos de futuro e esperança. Meus queridos, Israel viveu o melhor do seu momento na sua relação com Deus durante esse tempo que ficou exilado. Durante esses 70 anos que esse povo morou na Babilônia, foi constituído todo o Antigo Testamento, foi escrito nessa época. Nessa época que pudesse ser considerada uma época perdida. Foi essa época que o povo de Israel mais se aproximou de Deus. Foi a época que o povo de Israel mais contribuiu para que hoje você pudesse ter uma Bíblia e eu pudesse ter uma Bíblia. Todo o Antigo Testamento foi escrito nessa época. As orações foram lembradas, as histórias a respeito da criação do mundo foram lembradas, as palavras dos profetas foram escritas, as histórias sobre os reis de Israel foram narrados. Porque eles perderam tudo o que julgavam importante e descobriram o que realmente importava. Descobriram o verdadeiro Deus. E de repente nós olhamos para a nossa vida e temos que nos perguntar o que nós perdemos e o que sobrou. Ou a pergunta é: o que de fato é importante para nós e para a nossa vida? Certamente você se fez essa pergunta. O que realmente importa? O povo de Israel descobriu no exílio que o que realmente importa era amar a Deus e amar o próximo. Viver uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida focada nos valores do reino de Deus. E esse é o desejo para você. Esse é o desejo para mim. Queria orar com você. Senhor amado Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra. Pedimos que a gente não viva esse período que estamos exilados de forma improvisada, mas que a gente procure jeitos de se adaptar, mas de viver intensamente os nossos relacionamentos, que a gente procure se envolver intencionalmente no lugar onde nós estamos morando, que a gente seja um instrumento de paz, que a gente seja um instrumento de justiça, que a gente seja um instrumento de solidariedade, que a gente possa perceber que as pessoas que estão à nossa volta não são nem melhores e nem piores, são iguais e passam das mesmas angústias e necessidades. E que a gente possa, ao longo desse tempo ainda, perceber aquilo que realmente importa e aquilo que realmente vale a pena. Fica conosco, ó Deus, nos ajude a compreender essa nossa realidade. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Queremos cantar a próxima canção, pedindo a você, se você ainda tem um pedido de oração, depois queremos ter esse tempo de intercessão e assim encerrarmos a nossa celebração nessa noite. Queridos, temos alguns breves avisos para dar. Queria agradecer a todos aqueles que estão envolvidos aí, né, na elaboração dessa celebração. E também agradecer você que é membro da comunidade, de alguma das comunidades da nossa paróquia, que tem contribuído regularmente. A sua contribuição tem oportunizado para que esse programa e também todas as atividades que nós temos na paróquia possam continuar acontecendo, mesmo que de forma remota. Lembrando que os horários, né, de funcionamento da nossa secretaria paroquial é segunda, quarta e sexta, da 1h às 19h. Você pode ir lá também, deixar a sua contribuição, fazer a sua oferta, tirar dúvidas, saber como estão funcionando os trabalhos das nossas comunidades e dizer que nós, aos poucos, estamos retornando, então, para as nossas atividades, com todos os cuidados, com todas as orientações, com todo o protocolo de segurança, de distanciamento, de máscara, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa ter minimamente a segurança em nossos lugares. Ao longo dos próximos dias, nós vamos estar divulgando a programação do mês de outubro em cada uma das comunidades e nós também vamos permanecer com o nosso culto online aqui, todos os domingos à noite no mês de outubro, pelo menos. E aí nós vamos caminhando e vamos avaliando. Então fique conosco, divulgue no seu Facebook, no seu WhatsApp também, faça parte da nossa comunidade, faça parte, né, faça sua notificação lá para você poder receber então a nossa programação. Lembrando que também amanhã inicia um novo plano de leitura bíblica, né, e os devocionais que nós compartilhamos tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no WhatsApp daqueles que estão cadastrados. É uma alegria ter você conosco nessa noite. Queremos então orar
pedindo que Deus possa nos conceder o seu amor, a sua graça e a sua paz. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra anunciada, por esse tempo de louvor que tivemos. Pedimos que o Senhor abençoe e derrame da tua graça sobre todos aqueles que estão participando conosco ao vivo aqui nessa noite. Oramos pelas pessoas que estão com problema de saúde, oramos pela Ivone, oramos pela Alma, pedimos, Senhor, que o Senhor possa colocar a sua mão sobre a vida delas, restaurar a saúde delas, não só delas, mas de todos aqueles que estão conosco nessa noite, estão enfermos, estão debilitados. Ó Pai, o Senhor é um Deus de amor, de graça, o Senhor é um Deus que cura. Pedimos que o Senhor coloque a tua mão e que o Senhor possa trazer a restauração da sua vida. Também, Senhor, oramos pelas famílias, pelos relacionamentos, seja de marido e mulher, seja entre filhos, seja na família maior, estendida, seja entre amigos. Ó Pai, esse tempo também tem sido um tempo muito desafiador para os nossos relacionamentos. Que possa haver perdão, que possa haver reconciliação, que possa haver, Senhor, um novo recomeçar dos relacionamentos. Oramos, Senhor, pelas autoridades, oramos pelo nosso presidente, pelo nosso governador, prefeito. Ó Pai, que eles possam governar com justiça, que eles possam governar com honestidade, que eles possam governar favorecendo o povo, especialmente aqueles, ó Deus, que são mais vulneráveis. Oramos pelos nossos idosos que têm sofrido com isolamento, oramos pelas nossas crianças que têm sido privadas de várias coisas, também da escola. Oramos, ó Pai, por essa pandemia, para que ela passe. Oramos para que seja descoberta a cura, a vacina, que haja um tratamento mais efetivo e que a gente possa, Senhor, viver com uma certa segurança, que a gente possa olhar e sonhar com novos horizontes. Colocamos tudo isso nas tuas mãos e pedimos que o Senhor derrame do seu amor, da sua graça e da sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele te dê uma excelente semana para você, para a sua família, para a nossa cidade, que você possa receber essa bênção de Deus e compartilhar essa bênção do nosso Deus. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até domingo que vem, meu querido e minha querida, e nós nos despedimos com essa próxima canção. Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
desistir.